Será uma estreia em Portugal continental. O Algarve prepara-se para, dentro de 2 anos, levar às torneiras água do mar depois de lhe extrair o sal. A tecnologia já é usada por Espanha há décadas, mas não convence os que temem os seus impactos. O mar para beber é a reportagem especial que lhe trazemos hoje. Para nós é um bocadinho difícil perceber porque é que se vai buscar água ao mar para beber. O sal e os químicos, aquelas coisas todas que eles vão despejar lá, é terrível, é terrível. O nosso receio é que o peixe imigra. Portanto, o peixe imigra, os ecossistemas vão abaixo e pronto, todos nós sofremos com isso, não é? Estamos preocupados porque aí o pescador tem que ir atrás do peixe. E aquilo, a salinizadora está projetada à nossa porta. À porta do Porto de Quarteira, mas também à porta do Porto de Albufeira. Faz-se o sol a mais um mergulho por detrás do pesqueiro, deixando em angústias quem lá pesca. Aquele pedaço de mar quer o Algarve ir buscar a água que lhe falta em terra para beber. Mas será também ali, a pouco mais de 10 metros de profundidade, que essa nova fábrica de água irá despejar o que sobra da dessalinização. Temos conquilhas, temos aquela ameixa que nós chamamos de patinha de burro, temos a ameixa comum. Depois temos os peixes que vão atrás dessa ameixa, que é a dourada, a ferreira, o sargo, né? Não havendo comida, é claro que esses peixes imigram para o outro lado. Os animais vão sentir uma coisa estranha, uma coisa que não é natural, não é do hábito deles. O grande problema disto tudo, a nossa preocupação, não é só aquilo que vai ficar aqui neste sítio. Aquilo com as aguagens, que é as correntes marítimas, que nós temos aqui muitas, aquilo anda assim. Aquilo não vai ficar só concentrado ali, vai ser espalhado pelo mar todo. Vai matar tudo. Para a baila, para o besugo, apanhar boas pescas de besugo ali. A ideia assombra a comunicatória, que apostou o futuro na saúde do meio marinho. Abriu mão de pescar não longe dali, na jovem área marinha protegida do Recife do Algarve. Se há um argumento válido de querer proteger numa área a 4 ou 5 milhas dali, já não nos é tão fácil perceber como é que a gente, com uma dessalinizadora que vai deitar dejetos para o mar, como o sal, como os restantes químicos decorrentes do tratamento da osmose, como é que isso tudo vai ser largado no mar numa zona que se tenta proteger as escassas milhas dali? As barragens que não recuperam são argumento de peso a justificar o que os planos apenas viam como solução de último recurso. A reboque do Plano de Recuperação e Resiliência, quase 108 milhões de euros vão erguer uma estação para retirar o sal a 16 milhões de metros cúbicos de água do mar por ano. Vai poder dar a esta região a oportunidade de ter acesso à água potável por ano, que corresponde mais ou menos a 20% do consumo urbano atual do Algarve. O primeiro-ministro chamou-lhe um momento histórico. A assinatura do contrato permitiu um vislumbre do que prepara o consórcio luso-espanhol. Uma autêntica fábrica que se instala em 12 hectares, a 3 quilómetros do litoral de Albufeira. Lá para dezembro de 2026, quando estiver construída, estará a captar 1.900 litros de água por segundo no mar, perto de Vila Moura, ao largo da praia da Rocha Baixinha. Rejeitará a salmoura a 1.800 metros da praia da Falésia e, no processo, terá extraído até 45 litros de água potável por cada centena captada do mar. Será uma estreia nesta dimensão em Portugal continental, de uma tecnologia a que Espanha recorre há décadas. E foi lá que autarcas, técnicos e especialistas foram buscar inspiração.
esta planta se diseñó para trabajar de forma modular, de manera que cuando tenemos agua en los embalses, agua de río suficiente, esta planta trabaja a mínima capacidad. En el caso de que lleguen periodos de sequía o que las otras plantas potabilizadoras de agua no puedan aportar este agua a la red, esta planta se puede poner a trabajar al 100%. Elaborada há 15 anos, a sul de Barcelona, a dessalinizadora de Ter Llobregat é uma das maiores da Europa. É capaz de gerar 60 milhões de metros cúbicos de água potável por ano, 25% das necessidades de Barcelona, mas quase tanto quanto o consumo urbano de todo o Algarve. A estrutura de Albufeira não chegará a tanto, mas segue exatamente o mesmo modelo. Aquí es el punto en el que llega el agua de mar que hemos captado a unos 3 kilómetros de aquí. En la playa pública del Prat se encuentra una estación de bombeo que por un lado coge el agua del mar y por el otro lado la bombea hasta llegar en este punto. A partir de aquí es donde empezamos el pretratamiento del agua. Revisitamos os passos percorridos no início do ano por uma comitiva algarvia. E é logo no segundo que o processo exige tratamento químico. Que es añadirle un reactivo coagulante, que es el cloruro férrico, que lo que hace es aglutinar toda la materia que está disuelta en el agua y que no vemos, la aglutina en partículas más grandes que las hacemos flotar a la superficie. Esse excedente, incluindo o reagente, há de sair do circuito pela gravidade e transformado depois em lamas para tratamento. Tal e qual uma estação de tratamento de águas, o processo segue por tanques abertos de filtragem em areia. Depois, já sob pressão, dentro destes cilindros, nova filtragem, mas também com carvão ativo, antes de encaminhar a água até este barulhento complexo. Es el corazón de la planta y es la nave de ósmosis que denominamos, es donde desalinizamos realmente el agua de mar. Cada cilindro concentra milhares de membranas que irão reter o sal. Não há químicos no processo, só eventualmente quando chega a hora de lavar as tais membranas. A nivel químico el impacto es muy pequeño porque la dosificación de reactivos que se requieren es baja, menor incluso que en otros tipos de tratamientos convencionales. Lo que más necesitamos es el aporte de energía en forma de presión al agua de mar para posibilitar y permitir el proceso de ósmosis inversa y separar el agua de mar en dos corrientes, una de agua dulce y otra de agua concentrada en sal. Nem químicos, nem a concentração de sal parecem gerar aqui problemas ou preocupações, porque a proximidade a aumentar permite este truque. Aquí lo que tenemos es la salmuera que proviene de la estación desaladora que tenemos aquí al lado y que una vez mezclada con el agua, con el efluente de la estación depuradora, será vertida al mar, siendo una mezcla entre 50-50. Prácticamente es agua muy parecida en salinidad al agua de mar. Es una solución que no está implantada en todo el mundo porque no en todas partes pueden disponer de esta sinergia. En plantas de todo el mundo que tienen vertidos directos de salmuera al mar, que son la mayoría, lo principal es haber estudiado correctamente el punto de vertido y las condiciones adecuadas para que de la dilución de la salmuera el medio marino sea rápida y no afecte a dicho medio. De volta a Portugal, onde, pelo contrário, se perspectiva a largada da salmoura diretamente no mar. Uma plataforma que reúne 14 organizações não governamentais. Marcha, inclusive na Justiça, contra as incertezas do processo. Há toda uma série de impactos que são, na verdade, incertezas para o futuro. Não conseguimos saber, na verdade, o que é que na realidade se vai passar. Viram ser dada luz verde ambiental sem essas respostas. Sobraram, por isso, as dúvidas. Temos aqui em frente, quer os recifes artificiais, já estão instalados há uma série de tempo, e também a reserva marinha da Pedra do Valado. À parte de salmoura também irá ter produtos químicos resultantes da limpeza dos filtros, dos pré-tratamentos da água do mar, etc, etc. E, portanto, nós não sabemos que impacto é que isso vai ter aqui.
De olhos no fundo marinho, um biólogo do Centro de Ciências do Mar partilha das preocupações, muito embora de forma mais limitada. Não vê riscos para os recifes nem para a área marinha protegida. Está mais preocupado com o que assenta na areia, um banco de bivalves explorado comercialmente. Ele vai afetá-lo sobretudo na zona de influência do efluente e onde ele está instalado. E vai depender muito das condições hidrodinâmicas daquela zona, já há modelação para isso, mas também de como é que vai funcionar e da composição da própria salmoura. Portanto, são tudo variáveis que ainda estão para aferir. É que temos que fazer uma monitorização apertada. O dono da obra, a Águas do Algarve, garante que o vai fazer, mas deposita confiança no modelo de descarga. A secção final do emissário submarino terá difusores que favorecem a diluição da salmoura e até já fez simulações do impacto que terá em funcionamento. Se considerarmos que a salinidade presente nas nossas praias ronda os 36,5 ppts, na zona da salmoura, mesmo na zona de difusores, ela sairá entre 38,5 e 39, e depois na zona dos recifes andará na volta dos 37, que é o que está, uma variação de 0,5, e na zona de praia então mantém-se os 36,5. Uma previsão que até vale de compromisso. E se aperceberem que a solução, afinal, está a gerar um pluma de salinidade no fundo que não se mistura com o resto da coluna d'água? Quem fez estes estudos, já, como disse no início, já tem vasta experiência naquilo que tem sido também as preocupações nos vários países onde se tem implementado esta solução. Mas no caso de suceder isso, depois imediatamente teremos que, se for preciso, até suspender o próprio processo da própria desalinizadora. Era uma das preocupações da declaração de impacto ambiental, mas não era a única. Temia-se que as arribas tivessem de ser esventradas para deixar passar a conduta. O responsável da empresa recorre a uma maquete para explicar como contornou o problema. Depois imagine-se que aqui será o pé, digamos, será a falésia, e ele, a partir de uma determinada altura, será por tunelação cá por baixo, e aqui entre, digamos, a base do talude e a zona de tunelação serão cerca de 11 metros. Não se toca na arriba. Nada que tranquilize quem se opõe, até porque teme-se estar a abrir uma caixa de Pandora. Observou-se logo, assim que foi anunciada aqui a desalinizadora, observou-se logo uma série de movimentações de vários grupos, etc., a pedirem mais desalinizadoras. E, portanto, esse é um precedente muito perigoso, porque nós temos que funcionar com a água que temos. O princípio vigorou também na Catalunha. As duas desalinizadoras de que dispõe têm sido botão de emergência, quanto baste, nas últimas 2 décadas para garantir água a 8 milhões de habitantes. Mas a imagem de 19 barragens a não mais do que 30% ao longo dos últimos 4 anos seguidos de seca que enfrenta, empurraram a região para a construção de mais 2 unidades do género. E ainda para uma dezena de estruturas móveis mais pequenas. El tener más desalinizadoras no quiere decir que vaya a tener que funcionar al 100%, es tener una tranquilidad para poder afrontar este déficit hídrico estructural que se ha demostrado que tenemos. O plano não faz por menos. Se prevê uma redução de 18% no caudal dos rios até 2030, a região quer ter até lá 70% de fontes de água independentes da chuva. A fatura ultrapassa os 2 mil milhões de euros. Lo que venga de la lluvia, bienvenido sea. Esto es como cuando nos hablan de tener más recursos, menos. Tenemos que conformar una red resiliente, una red robusta. Entonces, cuando que falla un recurso y tiene, pues tener otras alternativas. Metade da verba destina-se a replicar noutros locais o que se faz aqui. A estação trata esgotos de 2 milhões de habitantes. Encaminha o efluente desinfetado para a rega de 1.200 hectares de agricultura. Mas também encaminha para o próprio rio.
A chuva dos últimos dias trouxe muita água ao rio Lóbrega, mas é normalmente o fluxo que corre desde aqui, vindo da estação de tratamento de águas residuais, que alimenta o caudal. São 1500 litros por segundo, que em tempos de seca mantém a ecologia do rio. Há, porém, um pormenor interesseiro. A água que aqui chega é depois captada 8 quilómetros mais abaixo. En ciertos momentos prácticamente el 100% del agua se devolvía aguas arriba del punto donde capta la potabilizadora de San Joan d'Espí, y entonces una vez captada por la potabilizadora, este agua que es regenerada se vuelve a ser potable. Não é a única água extraída de esgoto a chegar às torneiras de Barcelona, contornando a proibição comunitária. Há também um fluxo que entra neste sistema de ultrafiltragem. Es agua purificada y con este agua lo que se intenta es, lo que se hace es inyectarla dentro del acuífero para crear una barrera para prevenir la intrusión de agua de mar dentro del acuífero del Delta Llobregat. Actualmente se está inyectando alrededor de unos 10.000 metros cúbicos al día en 14 pozos que están dispuestos a lo largo, paralelos a la costa entre Barcelona y el Llobregat. E assim, depois se capta do aquífero e se multiplica a água regenerada. O objetivo é ir dos atuais 70 aos 120 milhões de metros cúbicos por ano. A etar de Albufeira Poente será o modesto paralelo Algarvio. Daqui sai água para um campo de golfe e para os jardins de um parque temático. Por alimentar ainda uma lagoa protegida com mais de 60% do que produz, pode dizer que reutiliza todo o efluente. Mas é apenas uma gota dos 41 milhões de metros cúbicos que geram as estações de tratamento de esgotos de toda a região. Estamos a falar de uma taxa que se aproxima dos 4%. E, portanto, essa é a realidade neste momento. Obviamente, com aquilo que estamos a fazer em termos de projetos e empreitadas a este nível da reutilização, prevemos aumentar esta cifra consideravelmente. O nosso objetivo é chegar a 8 milhões de metros cúbicos em 2026. Para esses 10% veio também dinheiro do PRR e do Fundo Ambiental, mas fica-se pelos 28 milhões de euros. Avança assim obras em apenas 8 estações, mas ficam outras, e grandes, de fora. A zona de Portimão, a zona de Lagos, a zona de Faro, Olhão, aí temos uma outra, digamos, condicionante que faz com que isso fique que esses sistemas fiquem para uma segunda fase. Portanto, temos a questão da entrada de água salgada nos sistemas de drenagem, que afetam a mineralização da água e, portanto, impedem que o efluente tratado, mesmo após uma filtração e uma desinfecção, possa ser utilizado, por exemplo, na rega. Corrigir o problema significaria deitar mãos aos quase 3.000 quilómetros de condutas de drenagem dos municípios. Mas para isso, nem um tostão veio do PRR. Restaram uns 6 milhões e meio, que nem se sabe para o que darão. E mesmo para as velhinhas redes municipais de distribuição, que perdem mais de 20% da água que transportam, veio menos de metade do que vai custar a dessalinizadora. Dos 5.700 quilómetros de tubagens, vão reparar-se uns singelos 125. Mas estes 50 milhões servem apenas para reduzir 2,5. Portanto, seriam necessários mais de 200 milhões de euros para continuarmos este combate às perdas. Em vez de canalizarem 108 milhões para as desalinizadoras, tivessem canalizado estes 108 milhões para melhorar essas redes, não teriam ganhos semelhantes? Não. Porque permita-me a redundância, uma coisa não substitui a outra. Portanto, nós até podemos ter as redes todas muito estanques, sem perdas nenhumas, mas se não tivermos água, não há água para se perder. A desalinizadora traz-nos esse impacto positivo na medida em que é uma origem, além de ser robusta, pronto, a água do mar e pela quantidade, quer a nível que não está dependente dos fenómenos de alterações climáticas. Junto ao mar, não parece trazer para já tranquilidade. Continuamos a considerar um absurdo isso não ser tratado de uma forma transparente e que toda a gente perceba o que é que está aqui a passar e que se vai meter água numa rede de tarrote. Isso aí então isso passa qualquer conjeto, quer dizer,
não é uma coisa sensata, não é uma coisa lógica. A água da chuva é despejada no mar, está no mar e depois nós vamos pescar a água salgada já com a água que foi despejada no mar. Portanto, isso para qualquer ser humano que consiga pensar é difícil entender. Realmente o Algarve precisa de água, não digo que não, mas há outros meios com menos impacto ambiental para fazer. Amanhã será mais um dia de incerteza.